Os patrocinadores chamaram, falaram, vou tirar meu patrocínio. Né? Doadores muito grandes das campanhas republicanas falaram, vou tirar o dinheiro. Começa assim. E aí, algumas semanas atrás, o Bill Ackman é um bilionário americano poderoso lá do Vale do Silício. Ele fez um evento de influenciadores digitais lá nos Hamptons, que é o lugar lá de pessoal alto escalão nos Estados Unidos. Sofisticado. Super sofisticado. E aí ele trouxe... Era o Bill Ackman, que eu sei que estavam lá, era o Bill Ackman, o Charlie Kirk e o Seth Dillon. Seth Dillon, ele é o chefe do The Babylon Bee, que é uma mídia meio de sátira, de comédia, mas é gigante nos Estados Unidos. Ele é comediante também, faz stand-up, tá sempre lá no Joe Rogan, amigão do Joe Rogan. E aí, cara, algumas pessoas presentes disseram que esse bilionário falou pra ele, para de falar essas paradas aí, irmão. Começou a bater boca, eles começaram a bater boca. Ele falou, não, vou falar o que eu quiser. Já falou, não, você vai parar de falar isso. Começou a pressionar o cara. No mesmo dia, houve uma oferta de 150 milhões de dólares para ele, de patrocínio, com a condição dele... Parar de falar. Ele segurar, baixar a bola. Ou te dá dinheiro, exato. ou te ameaça ao mesmo tempo. Quem conta isso é a Candace Owens. E a Candace que é amiga dele. Que era uma amiga dele. Que vai nessa linha também. Ela arrebenta com tudo, com todo mundo. Ela critica tudo. Até você olha assim, você fala, acho que o assassinato dele foi um recado para ela e para outros caras que estão nessa linha, né? Então, assim, essas informações estão vindo dela. Ela era amiga, pode ser que tenha um viés, pode ser também. Eu estou reportando o que ela disse. Ela disse que ela tem as provas, mas ela está dando chance para as pessoas espontaneamente se apresentarem. Ela falou que semana que vem, se não se apresentar, ela vai dar nome aos bois e vai trazer as provas. Só que a Candace Owens, eu volto na questão do Charlie Kirk, ela tem uma coisa assim meio estranha que aconteceu com ela recentemente. Eu não sei por qual motivo, com qual objetivo, ela cismou que a esposa do Macron é homem. Ela entrou numa missão de provar isso. Essa tese? Ela defende, ela fez... ela é a principal defensora dessa tese. Ela fez um documentário com 5 episódios só sobre isso, trazendo documentos, fotos da mulher criança sendo menino e tal. Caramba. Eu não sei por qual é o objetivo dela nisso. Essa mesma história tem em relação à esposa do Obama, né? Também tem uma corrente bem grande no mundo que acredita isso. E aí, o que acontece? A coisa foi ficando pior, né? Porque ela não apenas... Existe uma diferença de idade absurda, eles são 40 anos de diferença. Ela apresentou uma tese que não apenas a esposa do Macron é homem, segundo ela, mas é o pai dele. Ele é o pai dele. Assim, isso descredibiliza um pouquinho, né, a Candace Owens, né? Quando eu contei essa história, meu pai falou, não, para. Isso aí não, isso é palhaçada. Eu não vi, eu deixei passar essa... Cara, é muita loucura. Eu não tava conectado. É muita loucura. Chegou ao ponto que os Estados Unidos estavam fazendo uma negociação de tarifas com a União Europeia e o Macron chegou pro Trump e falou, eu só vou votar a favor do nosso acordo comercial se você mandar a Candace Owens parar de falar que minha mulher é homem. Aí o Trump ligou pra ela, segundo ela, e falou, você poderia, por gentileza, parar de falar essas coisas? Que você tá atrapalhando o nosso acordo comercial? Aí ela falou, não vou parar, não. Aí ele, olha, vamos combinar. Se você parar de falar essas coisas, eu até dou uma entrevista pro seu programa. Porque você sabe que eu trago muita audiência, né? Aí, sabe qual foi a resposta dela? Ela falou, acho que eu também trago muita audiência, né? Que tem 2 presidentes pedindo pra eu parar de falar. Não? E continuou falando. Isso, ela que falou que aconteceu essa conversa. Ela que disse, eu não sei se é verdade, né? Isso. Mas eu acho que ela, não sei, eu tenho a impressão que ela não destruiria a reputação dela de graça. Mas, voltando ao Charlie Kirk, né? Mas ela não provou isso. O que o Trump ligou? Eu não vi. O Macron e a esposa. Não, que o Macron, cara, assim, eu não acredito nisso. Mas eu não vi, eu tô por fora. Pode ser uma mentira, mas é uma mentira bem fundamentada pra caramba, porque ela trouxe muito. Mas não é um certo exagero dizer que é o pai dele? O pai já fica pior, né? Fica forte? Fica pior, mas é muito forte, é muito grotesco, mas eu não consigo acreditar. Eu já acho que é grotesco ser homem, a né? mulher ser homem, mas... E aí, além disso, é o pai. Além de ser o pai, aí já extrapola a minha capacidade de sim, mas eu vou te descredibiliza falar uma coisa um pouquinho, né? Que foi muito importante pra minha formação depois de adulto,
é que eu comecei a descobrir um monte de teoria da conspiração. Eu acho isso mais interessante do que qualquer filme, série e tal. Eu me amarro em a história é legal. Mas então, o que Quer vem dizer, no pacote, essa é meio grotesca as outras, né? Não, eu digo assim, o fato de acompanhar histórias, teorias da conspiração de forma genérica e geral. E eu tô dizendo como isso foi interessante para minha formação como cidadão do mundo. Você fica brasileiro, com espírito crítico aguçado. Não, eu digo assim, porque para você entender a história, você tem que saber pelo menos o básico da história do mundo. Agora, para vocês terem ideia, a esposa dele, a viúva, ela fez um pronunciamento forte. Fez um pronunciamento forte e ela está sendo cotada para ser a vice do J.D. Vance nas eleições de 2028. Pra você ter ideia. Então, e ela falou que não vai deixar, não vai dar mole. Não vai deixar o legado dele, né? Claro que eu tô falando isso. Sim. Falou, não vai dar mole. Não vai. Ela falou vocês tentaram apagar a história dele. Mas arranjaram uma viúva que vai comprar uma briga. Ela fala isso. Falou uma viúva que vai na verdade, dar trabalho. Ele como mártir, ele fica muito forte, milhão de vezes mais poderoso no sentido e aí muita gente aderindo ao Turning Point, né? Várias pessoas entrando no projeto dele. Essa manifestação gigantesca agora no Reino Unido, né? Sim, apoiando ali. Eles receberam só essa semana, a última vez que eu vi já estava quase 7 milhões de dólares só de doações, né? Porque a galera falou, não, eu quero apoiar. Muitos jovens que nem sabiam o que era o movimento dele, que é Eu vi gente também desistindo da esquerda, né? Em depoimento. Também. Falou, dizendo que não ia compactuar com isso. Sim. E eu acho que isso aí também é uma operação psicológica, porque eu tenho a impressão que esse menino não foi ele que acertou o tiro. Talvez não tenha nem sido ele que estava lá no telhado, às vezes era outra figura. Mas o objetivo daquilo ali, para mim, é colocar a culpa na esquerda para fomentar Mas você acha que uma pessoa de direita ia tentar matá-lo? Não, acho que são os serviços de inteligência. É a galera que estava descontente. Inteligência, eles não agem ideologicamente, eles agem dentro dos seus objetivos. Mas como a esquerda abraçou a festa, né, a comemoração, a gente é obrigado a admitir, achar, né? A comemoração com muita, digamos, verdade, que foi um tiro dado pela esquerda, já que a esquerda comemorou. Oficialmente... Quantas pessoas no mundo, aqui no Brasil, um monte. Sim, né? Comemoraram e os outros que lamentaram foram cancelados. Muita gente perdeu um monte de seguidor porque lamentou a morte do cara. Perdeu 30 mil seguidores. Poxa, só porque eu lamentei a morte de um jovem? É que tem foi assassinado. Quer ver quem é o autor de um atentado terrorista, ver quem foi que se beneficiou com as consequências daquele ato. Exato, é o cui bono, quem se beneficia. Tem uma forma de interpretar. E quem se beneficia com a morte são os setores da inteligência. Eu não vou falar específico aí, porque aí já é aquela parte mais... né? Quem tem medo. Tem prudência. Prudência, né? A gente não brinca. Quem brinca com fogo faz pipi na cama, né? Então, assim, tô falando de inteligência em geral, que eu acho que esse era o propósito. E aí, claro que eles vão capitalizar em cima disso para gerar uma rixa mais aquecida entre esquerda e direita e conseguir dividir a sociedade americana, porque esse é o objetivo, né? O dividir para enfraquecer. Exato. Esse que é o objetivo. E criar o bicho-papão, o inimigo. Porque aí você, mais uma vez, convida o povo a abrir mão da liberdade em favor de segurança, então você aumenta o poder estatal, reduz o poder social. E aí... Uma das diferenças na parte formal, assim, da propaganda, principalmente, do Ocidente pro leste europeu, por exemplo, sempre foi que o Ocidente era uma coisa mais descentralizada, a sociedade se organizava de formas espontâneas e com mais espontaneidade, por mais que tivesse uma estrutura central por trás, meio que coordenando a maioria das coisas. Sim. E até que ponto... esse serviço de inteligência funciona de forma monolítica, até que ponto existe também uma concorrência de tendências ali dentro, assim, tem também uma parte dentro da CIA, por exemplo, tem setores, facções diferentes, setores diferentes que concorrem ali pelo jeito de pautar a hisda Você tem os cargos mais de carreira e você tem os cargos comissionados, né? O diretor da CIA é um cargo comissionado, o presidente troca toda a gestão, ou quando ele quiser também, né? Então, o novo diretor da CIA, ele chega já com uma galera antiga que tem uma outra visão, né? Então, a ideia é que, por exemplo, o pessoal muitos serviços de inteligência, até os anos 70, eles eram mais
de direita. Dos anos 80 para frente é uma galera mais de esquerda, então já tem esse choque ideológico ali dentro também. Então envolve isso tudo, né? Você vê que a CIA, nos anos 60, 70, eles perseguiam os comunistas. Aí tem o macartismo e tal. Hoje já persegue a direita. Você fala, poxa, como é que muda? Como é que muda assim, né? Então parece que tem brigas, tem facções ali dentro. Se a gente pega, por exemplo, o grupo Bilderberg, que é um assunto que sempre foi reputado como teoria da conspiração, hoje sai em todo o noticiário, né? A primeira vez que eu vi sobre o Clube Bilderberg, né? Eu tinha Zuckerberg. Eu botando no G1 e em vários órgãos de imprensa no Brasil, que a gente era assinante, não tinha nada. Como assim? Como é que pode? Reunião dos caras mais poderosos do planeta. Um monte de coisa, de história documentada e tal. E nesses órgãos aí dá um red pill, né? Que você fala, pô. Foi aí que eu fiquei mais alerta com essas coisas. Falei, caramba, então acho existe que estão me enrolando um universo que não... tá apagado. Não aparece nos buscadores de mídia. Surreal, né? Mídias mais tradicionais e famosas. Então, cara, hoje no grupo Bilderberg, e é um grupo que é criado para impedir o avanço do comunismo, e hoje não tem mais nada a ver com isso, tem duas grandes facções. O Eric Schmidt, que é o ex-CEO do Google, é do comitê diretor, do Steering Committee, e o Peter Thiel também. Então, por exemplo, dentro do grupo Bilderberg, que é um grupo pequeno, fechado, tem duas facções, a facção do Peter Thiel e a facção do Eric Schmidt. Então, cara, se num grupo pequeno desse já tem a facção, imagina no CIA, no FBI, nesses grupos, né? Tem linhas ali de ação diferente, né? Em qualquer empresa já rola uma guerra fria entre os sócios, né? Imagina. Exato. Entre os diferentes grupos de inteligência também. Mas, assim, existe uma consonância muito grande também, que você tem o grupo Five Eyes, né? Five Eyes são os grupos de fala de língua inglesa, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra. Então, eles compartilham inteligência. Então, geralmente, essa galera trabalha junto. Agora, o problema é quando uma figura como Charlie Kirk tá incomodando vários setores de inteligência. Eles falam, esse moleque tá chato, não dá não? Tá. O que você acha da gente tentar dar uma... Levanta 150 milhões e oferece para ele. Se ele não aceitar, a gente pensa no plano B, entendeu? Então, acho que, para mim, a autoria tá no setor da inteligência ali. Porque, voltando, ele estava sendo cotado para ser um próximo presidente dos Estados Unidos. Eles não queriam ter um presidente anti-americano, de certa forma, ou crítico da postura norte-americana, crítico da aliança dos Estados Unidos com Israel. Ninguém estava querendo isso. Isso é meio... É muita nuvem, né? Muita espuma, mas tem um substrato ali. Esse encontro lá nos Hamptons, depois, se a gente tiver provas mais sólidas disso que a Candace Owens está falando, né? Ele teria confessado para amigos que ele estava com medo de ser morto. Já aparecem matérias dos seguranças falando para ele não fazer a turnê. Inclusive, nessa turnê, ele ia convidar algumas figuras que são bem críticas dessa questão, como a deputada americana Marjorie Taylor Greene. Ela virou arqui-inimiga também do setor de inteligência, né? A própria Candace Owens, um tal de Nick Fuentes, que é um grande influenciador de jovens também. Ele chamava esses caras que não eram bem vistos pelos patrocinadores dele, entre outros grupos, para esses eventos. E aí o raciocínio cara, esse cara controla a mente e a opinião da juventude americana. A gente não quer que a juventude americana pense essas coisas que ele começou a falar, não sei exatamente por quê, entendeu? E aí acho que a solução tá por aí. Acho que não é um cara de esquerda que ficava incomodado com as coisas que ele falava. Eu creio que não é isso, não. Porque também também essa estratégia de pegar alguém que é emocionalmente desequilibrado, inflamar ele para executar, ou executar de fato, ou estar no lugar para levar a culpa. Eu acho que tá mais nesse sentido, né? É parecido com a história do cara que matou o Kennedy, me fugiu o nome dele agora. Lee Oswald. Lee Harvey Oswald. Também, assim, parece que não foi ele, né? Ele falou que não foi ele, né? Então, logo no dia seguinte, ele foi assassinado pelo Jack Ruby, né? Então, não deu nem pra ele falar muito. Não deu nem pra ele o Jack Ruby também morreu de um jeito muito estranho na cadeia. Ele recebeu uma visita no psiquiatra e depois, nas semanas seguintes, ele desenvolveu um câncer como é que é? Turbo, morreu. E essa história é muito interessante porque hoje a gente tem isso bem documentado. Existia um grupo de médicos e biólogos e engenheiros, né, de biotecnólogos lá, que estavam desenvolvendo
uma maneira de matar o Fidel Castro, naquela época, né? E eles descobriram, eu esqueci o nome dos cientistas, são 2 mulheres e um homem, mas que me fugiu o nome. Eles descobriram um vírus, que é o SV40, que é o Simian Virus 40. Aí os caras falam, pô, tem vírus. Ele é 40, tem 40, é 1, 2, 3. Eles descobriram que o SV40, cara, ele no corpo humano ele gera turbocâncer. Então o objetivo, o plano que o Lee Harvey Oswald estava fazendo, o Lee Harvey Oswald ele trabalhava para a inteligência, ele tinha um vínculo com a inteligência, e ele trabalhava nesse projeto que ele não era o cientista, ele era o cara que ia levar o charuto contaminado para o Fidel Castro. Ele fumar o charuto com vírus. E aí, para ele conseguir se infiltrar em Cuba, para levar o charuto, ele tinha que criar uma imagem de um cara que era comunista, que era anti-americano. Então, ele passou 1 ano na União Soviética, fazendo treinamento lá, para criar essa capa de que ele é um cara a favor do Fidel Castro, confiável. E é claro que quando aparece Lee Harvey Oswald matou Kennedy, aí já falaram, com certeza foi ele, que ele passou 1 ano na Rússia. Ele era um comunista anti-americano. Entendeu? Como é que você bota o cara numa furada e depois arrebenta com ele? E não deu certo. Ele não conseguiu levar o charuto. Ele foi pro México, com um tempo lá do México ele ia para Cuba, mas não rolou, né? Não aprovaram, acho que Mas aí ele volta e vai a Dallas e mata o Kennedy? Não, aí ele volta e o pessoal deve ter falado pra ele, ó, a gente tá precisando de você lá em Dallas, vai pra lá. Aí um outro cara tira e bota na conta dele, né? Quando um plano desse acontece, já tem que ter um bode expiatório. Tem que ter um cara certo, porque a opinião pública é muito crítica, né? E cobra. Para ser um agente secreto, sim, ele não precisa necessariamente ser secreto até para ele. Nem ele sabe o que ele vai fazer, nem ele sabe como vai ser usado para atingir o objetivo do serviço secreto. Sim. A não ser que ele seja do alto escalão. Então, ele deve ser uma mega concorrência ali dentro para... Sim. Não, e um cara cheio de problema na família, né? A história toda... O cara problemático é mais fácil de manipular, o cara cheio de traumas e tal. Mas, assim, vou contar uma história como ilustração. Isso é uma teoria da conspiração, tá? Para quem tá assistindo. Parece que tem prova, mas vamos supor, não tem prova, isso é uma lenda urbana. Lembra daquele atentado na maratona de Boston? Que explodiu uma bomba, morreram umas pessoas? Eles acusaram 2 irmãos, que eu não me lembro exatamente a nacionalidade, mas o nome dos irmãos, o sobrenome é Tsarnaev. Um é Zoran, sei lá, Tsarnaev, o outro eu não sei o que lá. Então, eles mostraram fotos dos irmãos de boné, com mochila, a bomba estaria numa mochila que eles deixaram ali na maratona e tal. Só que, qual é a teoria da conspiração, a lenda urbana? O pessoal do FBI, ou se apresentando como do FBI, ligou para eles e pediu a ajuda deles. Falou, já que vocês são lá do leste europeu, a gente está investigando um cara, então vocês falam o idioma, não sei o quê, e ele deve estar na maratona de Boston. Vocês poderiam nos ajudar? Aí eles, pô, que legal, você é informante do FBI, né? Aí falaram para ele, ó, vocês têm que ir de óculos escuros, boné, roupa toda preta e uma mochila preta. Tá bom? Tá bom. Aí os caras ficam no lugar tal. Eles ficaram, e aí o cara falou, deixa a mochila ali. Aí ele deixa a mochila ali, tem isso no vídeo, ele deixando a mochila. Só que aí vem um outro cara e deixa uma outra mochila. Aí tu já não sabe qual das duas que explodiu. Entendeu? Aí o que acontece? Na mesma hora que explode, eles foram pra casa. E aí, eles falaram, ih, rapaz, vamos botar na nossa conta, né? Que a mochila explodiu. Aí eles estavam em casa já, a galera já foi direto pra casa deles. O irmão mais velho, eu não sei em que época que foi, mas assim, Boston é frio pra caramba. É muito frio, né? Eu já fui a Boston, eu conheço. Até em época que não é outubro também. É frio pra caramba. Frio. Ela é mais fria que Nova York, né, Boston? O irmão mais velho, já sentindo que isso é tudo uma teoria da conspiração, sentindo que era o Marapuca, essa parte é fato, né? Ele saiu totalmente pelado de casa, sem cueca, com a mão pra cima. Pra ninguém falar que ele tava com a arma, né? He's got a gun, né? Ele saiu peladão e falou, ó, me entrega, o que foi? O que tá acontecendo? Essa parte não tá tão comprovada. O pessoal veio com o carro e atropelou ele, e não só atropelou, ficou pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aí o irmão mais novo viu isso, saiu correndo, falou, acho que eles não querem conversa. E aí ele fugiu, ele se escondeu nos fundos de uma casa, dentro de um barco.
O cara tinha um barco estacionado atrás dele, ficou ali. Aí os caras acharam ele, pegaram com a faca e já degolaram o irmão mais novo. Só que ele não morreu. E ele acho que tá preso até hoje. E, teoricamente, eles falaram, não fomos nós, os caras só falaram pra ir lá com uma mochilinha e botar a mochila. A gente não sabia o que era. Explodiu, aí botaram na minha conta. Então, assim, isso é uma lenda urbana. E o outro ficou vivo também? O outro não, o outro foi pro espaço já na hora. Foi atropelado? O que foi atropelado morreu. Morreu, sim, claro, morreu. O novo tá preso. Ele era um que estava junto com o outro. Os dois estavam juntos. Eles estavam juntos. Foram juntos. Eu achei que era um outro irmão. A organização que assinaria esse atentado, quem foi o... Cara, eu não me lembro. Seria um conluio entre a CIA e outras de fora para fomentar um negócio de um perigo terrorista. Não, digo na formal, na teoria... Na formal é que... Não, a formal é que eles eram... Oficial. Eu me lembro da nacionalidade deles, mas que eles eram anti-americanos e eles queriam fazer um atentado terrorista nos Estados Unidos. Tipo o Unabomber. Não era... Lembra do Unabomber? Então, o Unabomber era um cara que ele mesmo criava uns atentados na cabeça dele, ele explodia e voltava pra Chopin, que ele morava no meio do mato, né?